Olá pessoal, aqui é Clélia, a paz do Senhor. Gostaria de começar este vídeo lendo um texto que se encontra na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Eu tomei coragem para fazer este vídeo após um evento que aconteceu na escola bíblica dominical. Não foi nada grave, nada sério, mas aquilo me despertou a trazer um alerta à igreja. Vivemos um momento em que os brasileiros estão super envolvidos nas questões políticas, nas questões sociais, nas pautas, onde nós temos que nos posicionar muitas vezes, mesmo quando nós não temos certeza, e outras vezes quando nós temos também. Nós evangélicos somos conservadores, eu sou conservadora, eu não milito contra o direito do evangélico, do crente, do cristão, de ter as suas opiniões políticas, de se manifestar na política, é um direito dele enquanto cidadão. Mas eu quero trazer um alerta sobre alguns efeitos que isso tem trazido ao seio da igreja. E eu vou me fazer entender. Irmãos, é com muita tristeza que eu digo a vocês que eu conheço cristãos que morreram espiritualmente por terem se envolvido com política. Essas pessoas não são candidatos, são pessoas normais que simplesmente foram alimentando tanto com coisas políticas, vídeos políticos, essas questões, essas brigas, esses debates, que essas pessoas perderam a paz com Deus. Essas pessoas se tornaram pessoas agitadas, ansiosas, pessoas muitas vezes arrogantes, pessoas intolerantes, pessoas que passaram até mesmo a ser manipuladas por toda essa mídia que envolve as questões políticas. E essas pessoas não perceberam, mas devagar, de forma bem paulatina, o inimigo destruiu a comunhão dessas pessoas com Deus. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço outras pessoas que já não estavam bem espiritualmente e acabaram se rendendo à sedução política e acreditam que por comprarem pautas políticas conservadoras, isso fará com que essas pessoas sejam aprovadas por Deus. Tudo bem, essa é a sua opinião, mas o que eu quero trazer hoje, além do alerta da morte espiritual provocada por um relacionamento equivocado com a política, eu quero trazer a vocês a importância que tem a distração da política no meio da igreja. Há ambientes que acham que, e pessoas que acham que a nossa luta é exclusiva contra as pautas progressivas, contra o marxismo cultural, contra questões que estão na mídia. Enquanto nós vemos uma fumaça ao nosso redor, ao redor da igreja, há fogo em nosso meio, e não é o fogo santo de Deus. Nós temos visto o aumento de pessoas usando o evangelho de forma distorcida, de forma irresponsável, de forma profana e imunda, e a igreja não tem se manifestado sobre.
A igreja não tem dado a devida atenção às distorções bíblicas, às heresias, às manifestações contrárias à palavra, que tem ganhado notoriedade nos meios de comunicação. Eu não sei quantas vezes eu já recebi vídeos que, em teoria, as pessoas diziam que era uma manifestação do poder de Deus, mas que não testificava, e quem conhece o mover de Deus olha e fala, mas isso não é o Pentecostes. Se estão te dizendo que isso é Pentecostes, isso não é o Pentecostes. Pessoas que se perderam ao longo do caminho e têm distorcido a palavra para poder criar frases de efeito humano. Parecer que são pessoas profundamente espirituais, mas produzem uma teologia carnal. Produzem uma teologia que você acabou de ouvir aquele podcast, você acabou de ouvir aquela pregação, você acabou de ler aquele livro. Em nada aquilo impactou a sua vida de santidade. Em nada aquilo proporcionou a você um desejo, uma força maior para se relacionar e se aproximar de Deus. Não há como a gente produzir algo de ordem espiritual que não gere em nós um desejo por nos prostrarmos e buscarmos a face de Deus. E o que nós temos visto é uma produção teológica, muitas vezes em desconformidade com o padrão da centralidade de Cristo sobre as Escrituras. Aonde o homem tem sido o centro de muita coisa que a gente tem feito. Uma coisa que tem me incomodado demais, irmãos, demais. Eu sinto vontade de chorar. É o quanto que as ciências humanas estão tomando os nossos púlpitos. As pessoas usam versículos bíblicos fora do contexto para poder justificar uma visão carnal, uma visão humana, uma visão onde não há a glorificação do nome do Senhor, mas o versículo bíblico está ali. O santo não vai santificar o imundo, mas o imundo vai contaminar aquilo que é santo. E nós temos vivido uma geração de cristãos tão envolvidos com tantas coisas, mas que não sabem mais diferenciar o santo e o profano. Infelizmente, estamos distraídos com a fumaça ao nosso redor e não estamos vendo que as nossas igrejas estão em chamas. O evangelho verdadeiro e genuíno está sendo destruído aos poucos, de forma muito sutil, muito sutil. E me assusta. Vou contar para vocês uma experiência. Uma vez, estava conversando com uma moça e ela me disse que teve uma experiência com Deus depois que ela foi para um congresso da área que ela trabalha, da área que ela é profissional. E lá ela disse que teve um encontro com Deus. E eu fiquei muito abatida com aquilo que eu ouvi. Por quê? As nossas igrejas estão produzindo um alimento tão fraco espiritualmente, que as pessoas acham que quando uma pessoa de fora pega um texto bíblico e usa o nome de Deus, significa que elas são impactadas no seu emocional, como se elas tivessem vivido uma experiência. Mas o seu espiritual não mudou em nada, porque ninguém viu uma produção espiritual diferenciada após esse evento. Então, quero deixar aqui o meu alerta para que a política não venha ser um meio de distração, nem para você, nem para mim.
Não venha afagar o seu ego dizendo que você está militando a favor das coisas de Deus, se você não está bem espiritualmente. Não venha tentar dizer que você está sendo zeloso, sendo que você nada faz quando as distorções alcançam as pessoas que você ama, a sua vida, o púlpito da sua igreja. Não é para arrumar briga, mas é para gemer diante de Deus. Gemer. Então, que hoje os nossos olhos possam se abrir para a importância daquilo que o Senhor nos confiou, como ministros do Evangelho, zelar pela sã doutrina, zelar pela palavra, zelar pelo verdadeiro e genuíno Evangelho, que já está perdendo espaço para ser anunciado, frente a tantas coisas que nós temos vivido. Uma teologia de prosperidade emocional, uma teologia liberal, onde você não precisa produzir frutos de santidade, onde basta você postar uma foto em que você parece que está no momento de profunda e íntima comunhão com Deus, só que não há frutos. Não há frutos. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, não é bandeira política. É um alerta para os cristãos zelarem pela sua fé, pela sua comunhão com Deus, pela palavra que está sendo anunciada. Eu temo que antes que Jesus volte, se levante uma geração que não conhece a Deus, porque a nossa geração permitiu que o Evangelho fosse dilapidado e que as pessoas distorcessem a palavra num nível em que a presença de Deus se tornou cada vez mais escassa. Em nome de Jesus Cristo, retorne para aquilo que Deus te deu. Porque ainda que haja vitória no âmbito político, espero que não haja morte no âmbito espiritual. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.